Hoje nós vamos falar então sobre o Evangelho no lar. Terminadas as fainas diárias, quando se encontrava em Cafarnaum, Jesus mantinha inesquecíveis conversas com os companheiros e outras pessoas que vinham ouvi-lo. Utilizava-se da ampla sala da residência do querido pescador e ali discorria sobre as necessidades humanas, seus conflitos, suas lutas, seus anseios de felicidade. Essas lições de suma importância constituíam os alicerces para a construção do amor no íntimo das almas, bem como para oferecer segurança no comportamento quando surgissem situações inabituais, quase sempre geradora de aflição e perturbação. Os discípulos, curiosos um e necessitados outros, aproveitavam-se das excelentes ocasiões para manterem a intimidade com o amigo que os conduzia serenamente ao equilíbrio e à sabedoria. Jesus, jamais se cansava ou se sentia incomodado com as perguntas ingênuas, fora do contexto das narrativas ou resultante das equivocações. Pacientemente ouvia a todos, elucidava-os, demonstrando inesgotável paciência, característica própria da sua personalidade extraordinária. E assim nascia o culto do Evangelho no lar, onde nas modestas reuniões, na sala da casa de Pedro, de Simão Pedro, Jesus esclarecia a todos, levando cada um a refletir nos seus ensinamentos, aplicando-os à sua vida. Isso nos narra Amélia Rodrigues, num dos seus livros, numa página belíssima. Nós temos também o espírito Nélio Lúcio, em outro livro, que se chama Jesus no Lar, onde ele relata a mesma coisa, o nascimento do Evangelho no lar através de Jesus. Então, procurando no Mestre essa inspiração divina, a doutrina espírita nos recomenda o culto do Evangelho no lar, que deve se revestir de toda importância nas nossas vidas. O roteiro indicado pela doutrina espírita é o de iniciar-se a reunião, então, com uma prece, seguida de leitura edificante. Após a leitura, podem ser feitos comentários evangélicos a respeito do tema da leitura, evitando-se todo tipo de censura ou comentário menos digno. Os participantes devem ser envolvidos em muito amor, tendo todos a liberdade de se expressar, cabendo ao membro mais experiente a condução, sempre visando a edificação do reino de Deus dentro de cada um. Finalizada pela prece, a reunião não deve ultrapassar de 20 a 30 minutos. Pode-se providenciar um jarro de água que será fluidificada, ou magnetizada, e que todos podem se servir após a oração final. Esse é o roteiro indicado, então, pela doutrina espírita para o nosso Evangelho no lar. Todos nós sabemos, nós que somos espíritas, mas se aqui houver alguém que não seja espírita ouvindo essa palestra, nós dizemos, então, que é ótimo se a família puder participar, toda a família, pai, mãe, filhos, convidados, amigos, todos são bem-vindos para esse momento nosso íntimo de comunhão com Jesus, de comunhão com a espiritualidade que nos assiste, mas não há necessidade que haja mais de um indivíduo. Então, nos lares onde se encontra somente uma pessoa, ou morem mais pessoas, mas não haja ninguém mais interessado em participar, o Evangelho no lar deve acontecer da mesma maneira. A rotina desse Evangelho no lar, quando praticado em dia e horário semanal, pré-estabelecido e com aquela assiduidade, traz para a nossa convivência familiar espíritos elevados, que nos protegerão e vão nos amparar. Por quê? Porque pela sua presença no nosso lar se afastam
os espíritos menos felizes, que muitas vezes estão no nosso lar, atraídos pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos comportamentos. Então, o ambiente familiar, ele pode, né, se converter num posto avançado de luz, onde estarão presentes sempre aqueles espíritos, muitas vezes, membros da nossa família espiritual, muitas vezes, alguns membros desencarnados que vêm, comparecem, participam desse momento de estudo conosco. Então, esse estudo do Evangelho do Lar, do Evangelho no Lar, ele vai proporcionar esses momentos de paz e compreensão, né, através da oração e do estudo, fazendo com que as pessoas recebam mais facilmente as inspirações benéficas desses espíritos protetores, desses espíritos da nossa família espiritual, que nós até falamos numa outra palestra, que torcem para nós, que nos acompanham, que acompanham a nossa encarnação. E nós sabemos, né, pela doutrina espírita, e aqui eu gostaria de deixar bem claro, a doutrina espírita não é uma religião, não é uma doutrina que possua rituais, né? Então, nós não temos batismo, nós não temos a cerimônia do casamento, nós não temos essa cerimônia, porque nós prezamos por aquelas reuniões, as mais simples possíveis, como os primeiros cristãos o faziam. Então, nós não temos. Então, o Evangelho no Lar não é uma obrigação de todo espírito, de toda espírita, né? Então, eu posso ser espírita e não fazer o Evangelho no Lar? É lógico que pode, né? Mas eu não vejo muito sentido, porque, veja bem, a doutrina espírita todinha, ela se baseia na comunicação com a espiritualidade, com esses espíritos mais experientes que nós, e que vem trazer, então, do mundo espiritual, essa experiência deles, né? Porque um pouco mais elevados e avançados do que nós, eles vêm nos recomendar. Então, o culto do Evangelho no Lar é medida de profilaxia para o nosso lar, para a nossa vida, né? Então, não há a obrigação. No livro Os Mensageiros, o André Luiz vai nos contar uma história, que é do lar da Dona Isabel, que são dois exemplos que eu gostaria de dar para vocês, são dois casos bem diferentes que André Luiz traz ao nosso conhecimento. Nos Mensageiros, ele fala do lar da Dona Isabel, que era uma viúva, que então vivia sozinha com seus 5 filhos, né? E ela possuía uma vida na matéria das mais elevadas, né? Num trabalho digno, cuidando dos filhos, passando até uma certa necessidade, mas o seu lar se tornou, né, em razão do seu comportamento na vida material e em razão desse culto do Evangelho no Lar, que ela fazia todas as noites com seus filhos, ela se tornou, inclusive, um posto de atendimento da colônia do nosso lar. Então, ali, todos os espíritos que estavam em trabalho aqui na Terra não, né? Que estavam no trabalho na região, usavam a casa dela como posto de repouso, de tão salutar que era o ambiente. O André Luiz nos conta que ele estranhou muito quando ele chega à porta da casa dela. Primeiro ele conta que ele vê todo o ambiente iluminado e tudo mais, mas ele conta que o que ele mais estranhou foi que a presença dele ele não foi garantida a sua entrada na casa, assim como ele fez quando ele esteve no nosso lar. Ele comparou, no lar dele, ele comparou inclusive com essa mesma situação, quando ele faz, né, quando ele conta no livro que ele faz uma visita ao seu lar, ele simplesmente atravessa as paredes e entra na sua casa. Não havia nenhum tipo de empecilho para que isso acontecesse. Mas no lar da Dona Isabel, isso não acontecia. Ninguém atravessava a parede, nenhum espírito entrava naquele posto.
Então, eles tiveram que bater a porta, uma pessoa veio, abriu a porta, conferiu a identidade deles e liberou a entrada. Então, André Luiz fala que, inclusive, no lar da Dona Isabel, eles podiam se alimentar, porque o alimento não sofria nenhum tipo de influenciação de pensamento das pessoas, nem daqueles que estavam lá e nem dos espíritos inferiores que muitas vezes ficam nos rondando. Então, veja bem, até isso eles poderiam. Então, eles passavam a noite ali descansando, uns saíam para o trabalho, voltavam, né, cada um com o seu trabalho que veio fazer aqui na crosta, mas eles usavam. Então, veja bem como o nosso lar pode se transformar. E depois, no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz vai nos narrar uma outra situação, totalmente diferente dessa. Ele vai nos falar, ele está acompanhando o desencarne de um cooperador espírita que se chama Dimas, e o Dimas era possuidor de grandes méritos espirituais, porque a vida toda dele, ele havia trabalhado muito, né, pela doutrina espírita, mas ele tinha uma vida totalmente dedicada, guiada pelos mais altos méritos. Então, Dimas, ele se fez, né? Ele se fez merecedor de um acompanhamento todo especial no momento do seu desencarne. Então, tinha toda uma equipe ali acompanhando. Porém, o que o André Luiz estranhou quando ele foi até o lar do Dimas é que, olha só o que acontecia. No lar dele, Dimas, ele se dedicou a vida toda ao trabalho cristão, em prol dele, do seu próprio crescimento espiritual, como do próximo também. Mas ele, por possuir uma agenda muito atarefada e por se crer um trabalhador espírita, ele achava que não era necessário ele fazer o evangelho no lar. E ele não fazia, né? Ele achava que ele trabalhava muito na casa espírita, então ele não precisava fazer. E André Luiz conta que nesse momento do desencarne dele, enquanto ele era totalmente cercado de proteção e amparado nesse momento, né, tão difícil dessa passagem, seu próprio lar estava sendo assaltado por todo tipo de espírito que perturbava a família dele, incomodando, trazendo desalento, pesar, fazendo a família sofrer mais do que o necessário, mais do que a família já estava sofrendo. Então, esses dois exemplos nos narram duas situações muito diferentes e que nos cabe. Eu, quando li isso, fiquei pensando, será que a gente muitas vezes não acha isso também? E não releva, e não deixa o culto do evangelho no lar para um momento, depois porque estou cansada, já trabalhei, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, muito interessante o que ele falou. E, porém, eu também estudando, né, e principalmente fazendo uma análise daquele texto da Amélia Rodrigues, quando ela fala que Jesus aproveitava esse momento para passar para os seus discípulos todo o conhecimento necessário para que eles enfrentassem depois a vida na matéria, a vida lá fora, aí mais amparados pelo conhecimento. Então, para aqueles momentos difíceis. Então, o culto do Evangelho no Lar, ele não deve obedecer simplesmente essa necessidade que a gente tem desse intercâmbio espiritual. É lógico que esse intercâmbio espiritual é maravilhoso, traz paz para nós, né? Traz harmonia para o ambiente doméstico, essa limpeza espiritual e tudo mais. Mas a gente nós não devemos esquecer do cunho da educação que o Evangelho no Lar tem. Educação de nós mesmos, né? A autoeducação e daqueles que convivem conosco. Então, Jesus, ele fazia exatamente isso. Ele aproveitava desses momentos, né? Depois do trabalho, depois que se ganha todos nós, né, os discípulos já haviam ganho o seu pão de cada dia, já tinham trabalhado, ele aproveitava esse momento de comunhão para ali, com muito amor, passar esses ensinamentos
para que eles aprendessem depois. Ele já sabia de tudo que iria acontecer. Mas veja bem a didática de Jesus, né? Preparando-os para situações difíceis da vida. Então, através das parábolas, exemplificando de acordo com a vida simples dos discípulos, ele ia passando aqueles conceitos de como a gente deve se comportar, como eles deveriam se comportar na vida lá fora, quando eles encarassem todo tipo de dificuldade que viria a ser. E assim ele ia educando os discípulos. Então, é na segurança do lar que a gente faz esse primeiro ensaio da caridade, de tolerância, indulgência, de amor, que nós devemos usar depois no mundo lá fora. E ainda, né, não nos deixando esquecer que nós temos que ter a consciência de que dentro do nosso lar não se encontram somente os espíritos afins, aqueles da nossa família espiritual, aqueles que estão sempre conosco, mudando de posição, uma hora como filho, outra hora como irmão, pai, mas que são parte da nossa família espiritual, mas se encontram também os nossos, não somente os afetos, como os desafetos. E é aí que cabe essa autoeducação. Então, esse sentido, né? A gente não deve acreditar que o simples cumprimento de um ritual externo possa melhorar a nossa vida, ou então edificar dentro de nós o reino de Deus. Nós temos que entender que essas reuniões que Jesus fazia, que nós espíritas continuamos a fazer, deve ter sempre esse cunho de preparar o espírito para os combates da vida, né? Tendo esse objetivo da autoevangelização. E essa autoevangelização se dá através, primeiro, do conhecimento, do trabalho, do exercício desse amor fraterno. E assim a gente vai se preparando, construindo alicerce firme na nossa vida para a gente enfrentar os momentos quando todos nós vivemos os momentos de aflição, de perturbação. Nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 5, né, versículo 16, Jesus nos falando o seguinte: brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então, a nossa autoevangelização e a nossa autoeducação se fará notar por aqueles que convivem conosco e vai servir para exemplificar os potenciais de mudança de que a educação é capaz. Então, considerando que dentro do nosso lar, muitas vezes, além dos afetos, existem os desafetos, como que esses desafetos podem ser transformados em afetos? Como que nós podemos fazer, muitas vezes, esse espírito que não tem esse amor profundo por nós, passar a ter algum respeito por nós, passar a nos admirar, através dessa nossa autoevangelização? Porque esses espíritos verão a mudança íntima que acontece em nós, quando nós passamos a cultivar essa sintonia com o mais alto. E nós vamos nos mudando, nós passamos a ser mais pacientes, né? Todos, de mim, eu falo de mim e falo também de relatos de pessoas que fazem o evangelho no lar e de repente se percebem com muito mais paciência com o próximo, com muito mais tolerância, porque nós vamos aos poucos nos autoevangelizando, né? E Kardec, ele sempre enfatizou muito a importância dessa educação para o progresso e transformação moral do homem. O Livro dos Espíritos está repleto de informações a respeito dessa reforma íntima através da educação. Na pergunta 914, quando Kardec pergunta se é possível extirpar o egoísmo do coração humano, os espíritos esclarecem que à medida que o homem se esclarece sobre as coisas da vida espiritual, menos valor o homem dá para as coisas materiais, mas que isso depende da educação. Lá na pergunta 685A também, quando Kardec está falando do trabalho, está falando do limite do trabalho, dos idosos e tudo mais, depois tem uns comentários de Kardec logo abaixo, ele nos fala
sobre essa educação, e ele fala que não é a educação intelectual, mas a moral, e não a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter, que dá os hábitos, porque ele fala que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E é assim que Kardec vai nos mostrando como a educação é capaz de solucionar a maior parte dos problemas, das angústias humanas, né, partindo dessa vivência familiar. A educação do espírito, né, a nossa educação, em última análise, implica no nosso amadurecimento, na nossa elevação moral, na sublimação dos nossos sentimentos, e através dessa educação, nós vamos também aprendendo a eleger para nós somente aquilo que constrói e edifica. Isso está numa mensagem muito linda do espírito Antônio Dias, num livrinho do Andrei Moreira, que o espírito Antônio Dias, ele fala que isso é auto-amor, que nós, quando nos auto-amamos, aprendemos a eleger para a nossa vida só aquilo que constrói e edifica. Né? Então, se desfazem, através dessa autoeducação, os liames que prendem o homem exclusivamente à vida material. E o homem passa a entrever o seu futuro espiritual e passa a trabalhar em prol do seu desenvolvimento moral. Como? Buscando essa sintonia cada vez maior com o mundo espiritual. No livro Seara dos Médiuns, Emmanuel vai nos falar um capítulo todo a respeito dessa sintonia, evidenciando que tudo parte do nosso cérebro, né? Que o pensamento é um idioma universal e o cérebro é esse centro de ondas, né? Que está em movimento constante e fala para nós que todo espírito, na condição evolutiva que nós nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores, né? A experiência, o estímulo e a inspiração. E aí ele fala que a inspiração é esse conjunto de pensamentos alheios que nós aceitamos ou procuramos. Olha de novo a questão da sintonia, né? Então, um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma notícia, pode representar para nós a tomada de ligação para determinado tipo de interesse em um assunto. Então, toda criatura que não traça para si esse caminho de sublimação moral, ele se torna como se fosse um viajante num mar revolto, ao sabor das ondas. Então, o Evangelho no Lar tem todo esse caráter de nos traçar esse caminho para a sublimação moral, porque quanto mais a gente convive com esses espíritos que comparecem ao nosso lar, né? Nós sabemos que esse comparecimento depende da nossa assiduidade, depende do nosso interesse sincero, né? E com muita humildade em procurar aquele ensinamento que vai ser lido, em permitir que aqueles que estão conosco, muitas vezes fazendo Evangelho no Lar, emitam opinião, sem que a gente julgue, sem que a gente faça qualquer tipo de comentário menos amoroso, né? Então, se existe o Evangelho no Lar, deve sempre ser conduzido por aquele que possui um pouquinho mais de experiência e que pode esclarecer a família ou aquele que está junto com você a respeito daquilo que está sendo lido, né? Então, quando a gente se reúne para o Evangelho no Lar, com o coração cheio de humildade para aprender, a gente recebe desses espíritos que comparecem para a reunião através da inspiração todo tipo de diretriz para uma vida melhor, né? Orientada para o serviço no bem, e a gente fica imantado a esses abnegados servidores do bem. O Leon Denis, no livro dele também, ele fala muito sobre isso. Ele fala que a gente deve se impregnar sempre, né? Leon Denis, ele fala especialmente da leitura, e ele fala que a gente, quando lê, a gente deve comungar com o pensamento de quem escreveu o livro. Então, através de uma leitura espírita, das obras básicas, a gente vai se imantando desse pensamento de Kardec, de Emmanuel, de tantos espíritos, de Joana de Anjos, de todos eles. Eu estou falando só os que me vêm aqui à mente, mas são muitos os que nos trazem notícias do mundo espiritual e que nos trazem essas diretrizes.
E eu queria encerrar aqui com vocês com uma mensagem do livro Perante Jesus. No capítulo 17, tem uma mensagem de Emmanuel que ele fala exatamente do uso do evangelho nas nossas vidas. E ele fala assim, olha, quando o evangelho vive somente na nossa cabeça, nós sofremos o perigo de queda nas discussões infindáveis, porque a intemperança mental e a vaidade sempre fazem a boa vizinhança. Quando o evangelho se localiza exclusivamente nos nossos olhos, é provável desçamos da luminosa posição de companheiros para a posição de inquisidores e fiscais dos nossos melhores amigos, porquanto é sempre mais fácil descobrir os erros alheios que surpreender os nossos. Quando já situados somente nos nossos ouvidos, somos suscetíveis de perder valiosas sementeiras de fraternidade, de vez que a nossa vigilância imperfeita, sem qualquer dificuldade, se converte em suspeita. Quando palpita, porém, no nosso coração, o Evangelho nos renova a vida. Brilha dentro de nós por abençoada estrela de compreensão e misericórdia. E olha só, ele termina dizendo o seguinte: seus raios divinos apagam a malícia do nosso olhar, santificando-nos a audição e sublimando-nos os nossos impulsos, intenções e motivos. Elevam nossos sentimentos para o céu, projetando-os simultaneamente na terra, através dos nossos braços em obras genuínas de amor, fraternidade e sabedoria. Ele termina falando, quando encontrarmos o discípulo do Senhor, sem oportunidade de fixar as cicatrizes e defeitos do próximo, sem horas para guardar os tóxicos da maledicência e sem ocasião para salientar os males dos outros, mantendo-se tranquilamente no santo serviço de caridade e de luz, a bem de todos, estejamos convencidos de que esse companheiro terá colocado o testamento redentor no imo do peito, vivendo entre os necessitados e sofredores do caminho terrestre, na condição de abençoada lâmpada acesa, que sombra alguma alcançará. Então é isso que faz o Evangelho no nosso lar, quando nós tomamos todos esses cuidados de não manter o Evangelho, somente nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. Quando nós trazemos o Evangelho para dentro de nós, nós nos tornamos lâmpada acesa na vida, não somente na nossa vida, porque nós estamos falando aqui da nossa autoeducação, do nosso autoaprimoramento. Mas nós carregamos conosco aqueles que vivem conosco, que partilham da vida mais intimamente, sendo luz, trazendo luz para a vida de todos. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre o Evangelho no Lar, e eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, com algum pensamento que inspire a cada um de vocês a efetuar as mudanças necessárias, nas nossas vidas, trazendo esse Evangelho não somente para dentro do nosso lar, mas para dentro do nosso espírito.